Shalom Adonai, Igreja do Senhor, vamos a mais um papo reto nesse dia e eu convido você a começarmos vendo na Palavra de Deus um personagem muito interessante. Vamos lá, Livro de Juízes, capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." Esse rapaz estava escondido. Esse rapaz estava morrendo de medo dos seus opressores. Mas eu pego desse versículo para chamar você hoje a uma reflexão dupla, uma reflexão espiritual e uma reflexão empresarial. E eu começo essa reflexão perguntando a você: quando você está no seu emprego, assim como na sua igreja, o que você tem feito? Que decisão você tem tomado? Bom, a primeira pergunta é: você se move pelo que tem que ser feito ou pelo que te pedem? Muitas pessoas têm decidido levar a sua vida, profissional exatamente assim. Elas são verdadeiros peões. Elas estão ali para fazer o que é mandado e ponto final, para que no final do mês eu possa receber aquele salário e acabou. Por mais que essa firma motive pessoas a evoluir dentro dela, tenha planos de carreira, por exemplo, ele se contenta com o cargo na qual ele entrou. Ele não almeja, ele não vai à busca de um algo a mais. E aí eu deixo bem frisado o seguinte: ele não vai à busca de um algo a mais. Porque muitas vezes essas pessoas têm um sonho de algo a mais. E talvez seja o grande mola mestra dessa bate-papo que nós estamos tendo. Sonhar é uma coisa, ir atrás é outra. Bom, eu conto a história agora que uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás era operário de uma fábrica. E por um lado ele estava feliz por estar empregado, mas era uma pessoa, que tinha um Espírito de Deus se movendo na vida dele. Pois bem, ele olhava no caminhar na sua fábrica, nessa fábrica que ele trabalhava, e no final do dia ele estava muito cansado, porque ele carregava muito peso. E alguns amigos dentro do alojamento, conversando, via que estava muito tranquilo, muito leve, não estavam cansados como ele. E ele descobriu que essas pessoas trabalhavam também em logística, mas não como peão, propriamente dito na linha de fábrica, mas eles trabalhavam como empilhadores. E aí ele começou a sondar com esses amigos e viu que o salário deles era maior do que o que ele estava ganhando. E aí nasceu nele um sonho. Ele começou a sonhar em trocar de posição dentro dessa empresa para se tornar um empilhador. E aí ele descobre mais uma coisa interessante, que normalmente a empresa pegava no nicho dos seus operários de base aqueles que eram habilitados para tal curso, com um curso específico, para fazer um concurso interno, para poder receber essa promoção salarial e de vida. Uau, esse rapaz veio dividir esse sonho comigo. E é muito interessante quando nós dividimos os nossos sonhos com sonhadores. E aí fica a hashtag, fica a dica. Não divida o seu sonho com qualquer um. O que eu sentei com ele e fiz? Vamos então descobrir como é que é possível você realizar esse sonho. E nós descobrimos aonde tinha perto da casa dele o sonho de piloto de empilhadeira. Quanto tempo era o curso? Descobrimos que era um curso rápido, de pouco tempo. Ele foi àquela secretaria daquele curso e descobriu que o valor estava totalmente acessível ao seu salário. E mais, descobriu quando seria a próxima turma. Ele fez quase todo o possível. Passado um tempo, um Delta T específico, eu reencontrei esse rapaz muito triste. Eu perguntei a ele o que tinha havido. E ele falou que o inimigo havia cirandado na vida dele e roubado a sua bênção. E aí eu convido a você a uma grande reflexão. Na mesma hora, o Espírito do Senhor falou ao meu coração e eu fiz uma pergunta somente para ele. Uau, o inimigo roubou a sua bênção? Então você fez o teste, não foi aprovado. Aí, não, pastor. Na verdade, eu não fui selecionado para fazer o teste. Falei, mas por quê? Porque eu não havia sido habilitado.
Muitas pessoas têm sonhos. Muitas pessoas começam a construir uma ponte em direção à realização desse sonho. Mas essas pessoas não têm perseverança na luta. Sabe? Uma das coisas que me deixa muito incomodado é quando alguém numa situação como essa chega, abaixa a cabeça e fala: não, pastor, não aconteceu porque era a vontade do Senhor. Isso literalmente me tira da graça, isso me tira do sério. Porque essa é a fraseologia dos covardes. Essa é a fraseologia daqueles que são procrastinadores de sonhos, procrastinadores de metas. Quando uma pessoa chega e fala: pastor, eu tentei, eu lutei, eu estudei, eu fiz e aconteci, e no final das contas a porta não foi aberta, mas eu sinto no meu coração, estou em paz, porque não era a vontade do Senhor, amém, eu abraço com essa pessoa e a gente segue para a próxima meta juntos. Mas muitas pessoas pegam essa frase feita em cima de uma mentira, de uma premissa que é mentira, onde na verdade o Senhor não teve nada a ver com isso. Duas vertentes são importantes a serem analisadas. A primeira é a opressão espiritual. Algumas pessoas vivem em situações de cadeias onde elas não conseguem fazer porque existe uma opressão em meio a uma situação de legalidade espiritual. Isso é um outro papo reto, onde você vai ver que as coisas não estão acontecendo porque existem prisões espirituais. Ok, existe isso? Claro, e a gente luta contra isso. Mas existe uma outra situação que está relacionada ao poder da decisão do ser humano. A decisão de sair da zona de conforto. A decisão de começar a sonhar e andar em direção à terra prometida. Por mais que eu não tenha ainda as fotos dela, por mais que eu ainda não saiba exatamente quantos quilômetros eu vou ter que percorrer ou por quanto tempo isso vai demorar, mas elas têm uma promessa vindo do céu, vindo do Altíssimo, onde em cima de uma promessa elas começam a se mover, enquanto outros decidem ficar parados na zona de conforto. Um personagem que nós falamos que é Gideão, estava ali, numa situação de opressão, de dificuldade, de medo. Mas quando o anjo do Senhor chegou diante dele e trouxe um aviso que o que aconteceria de sobrenatural estava relacionado à força do Senhor na vida dele, ele, ouvindo essa palavra profética, tomou a decisão de prosseguir andando pela fé, tomando decisões corretas, continuando a buscar ouvir a voz do Senhor, para que caminho ele devia seguir. Sabe, eu termino essa reflexão espiritual e empresarial trazendo um paralelo entre o cavalo e o cachorro. Quando a gente pensa nesses dois animais, nós vemos que o cavalo é muito mais forte, que o cavalo é muito mais resistente. Mas uma vez que você coloca um cabresto na boca de um cavalo e amarra ele no pé de uma mesa, ele ali vai ficar. Ele não consegue entender que aquela limitação que está prendendo ele não se compara à força que ele tem. Em contrapartida, quando nós pegamos um cachorro e colocamos uma coleira nele e prendemos ele, se esse cachorro decidir sair, se esse cachorro buscar sair, meu amigo, ele vai roer a coleira. Ele vai puxar, ele vai ficar dando estanques para tentar fazer com que aquilo que está prendendo, aonde está presa aquela coleira, ela possa se soltar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando o cachorro vai roer aquela coleira, não quer dizer que ele não vai sentir dor nos seus dentes. Quando ele está puxando aquela coleira desesperadamente para sair daquela opressão que prende ele, não quer dizer que ele não vai sair com feridas no pescoço. Mas o fato é, ele sabe qual é o preço da sua liberdade e ele sabe aonde ele quer seguir. Ele sabe que se libertar daquelas amarras é muito importante para que a vida dele possa continuar. Pois bem, eu quero dizer uma coisa para você. Nunca pare de tentar. Nunca pare de lutar. Busque intensamente os seus sonhos. Vá até o final. Sabe? Hoje eu me coloco na situação de servidor público. E como servidor público nós escutamos, dividimos algumas histórias. E nós temos amigos que, diante de concursos, ficaram reprovados na primeira, na segunda. No meu caso, eu fiquei reprovado 3 vezes. Mas mesmo assim eu não desisti. Na 4ª vez eu passei. Alguns amigos tentaram 5, tentaram até a 6ª vez. E hoje estão aposentados como servidores públicos, ganhando um salário razoável, que dá para manter um padrão de vida, dentro de uma classe média, por assim dizer. Mas eu fico me perguntando se eles tivessem desistido na 5ª, se tivessem desistido na 4ª tentativa.
Se alguém tivesse dito para eles, não esquenta não, você não passou de primeira, é porque isso não era vontade do Senhor. Será que não é mesmo? Ou será que nós estamos desistindo antes do juiz tocar o gongo, dizendo que é o final da luta? Eu quero convidar a você a se mover com sensibilidade no Espírito, assim como Gideão fez. Buscando entender com Deus Todo-Poderoso e com Jesus Cristo, nosso Senhor, que caminho nós devemos seguir. Mas lembre-se, não é diante do primeiro tropeço, do primeiro fracasso e do primeiro não que nós temos que desistir. Se o Senhor falou, é para o norte, siga para o norte, mesmo que o inverno venha contra você. Eu posso te garantir uma coisa, o choro pode durar uma noite, mas a nossa alegria virá ao amanhecer. Deus te abençoe grandemente. Seja tenaz, seja perseverante, rumo à nossa vitória. Deus te abençoe grandemente. Shalom, Adonai.